Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis do canal Café Dividendos. Hoje eu vou estar passando aqui o top 5 fundos imobiliários excelentes na base 10. É isso mesmo, vou estar passando aqui 2 fundos imobiliários de papel e 3 fundos imobiliários de tijolo. Então fiquem até o final do vídeo. Mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, eu estou aqui no site do Investidor 10, onde eu faço meus estudos, cálculos e análise. Mas antes eu já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein, pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e vende ativo financeiro. Tudo que eu passo aqui, como eu falei, são estudos, cálculos e análise. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e vende ativo financeiro. Beleza? Bom, vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu quero passar aqui para vocês é o Mana 11. Esse fundo imobiliário muito interessante, fundo imobiliário muito bom que vem crescendo bastante nos últimos meses. O Manat Capital Hedge Fund, como eu falei, ele é um fundo imobiliário hedge fund que vem crescendo bastante. Ele é um fundo imobiliário relativamente pequeno ainda na bolsa de valores, porém ele vem fazendo uma gestão muito boa, uma gestão excelente no seu portfólio, na sua diversificação dentro do seu portfólio, e com isso ele está crescendo cada vez mais e mais. O Mana 11 ele está cotando ali R$ 8,88, ele está com dividend yield nos últimos 12 meses de 14,11%, um P sobre VP de 0,96, então ele está 4% descontado, uma liquidez diária de 1,21 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 3,62%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no Mana 11, hoje teria ali aproximadamente R$ 1.264,96. Aqui está a rentabilidade real no Mana 11. Aqui está como eu falei, ó, ele tem apenas 25.254 cotistas, então ele é um fundo imobiliário pequeno em relação aos números de cotistas, só que ele tem cotas emitidas de 37.536.129. Ele tem um valor patrimonial de 348,17 milhões. Não é um valor patrimonial alto ainda para um fundo imobiliário de papel, só que a hora que eu mostrar o portfólio para vocês do Mana 11, vocês vão ver que mesmo com esse valor patrimonial pequeno, ele consegue fazer uma diversificação muito boa dentro do seu portfólio, beleza? Aqui o último rendimento pago por cota foi de 0,11 centavos. Aí descendo aqui, ó, eu quero mostrar para vocês o yield por mês. Aqui, infelizmente, no Investidor 10 não está mostrando o yield por mês que o Mana 11 está pagando, mas eu pesquisei e aqui eu tenho, como ele fez o pagamento de 0,11 centavos por cota, ele está distribuindo ali aproximadamente 1,24% de yield no mês. Isso aqui é excelente, ele vem distribuindo bastante rendimento por mês para os seus cotistas, beleza? 1,24% é bastante coisa. Então, ó, descendo aqui, vocês conseguem ver o gráfico de yield do Mana 11. Nos últimos 5 anos ele está com 16,81%, o atual já está na casa dos 14,11%, aqui está 1,24%, como eu falei para vocês. Aqui está o Mana 11 pagou um total de R$ 1,25 nos últimos 12 meses para os seus cotistas. Então aqui está a data quando ele faz os seus anúncios de dividendos, aqui é a data de pagamento, e o valor, como eu falei, ele vem pagando ali nos últimos 12 meses de 0,11 centavos por cota. Só que o Mana 11 na sexta-feira, ele já fez o seu anúncio de dividendos, ele vai pagar os mesmos 0,11 centavos por cota, e o seu pagamento vai ser ali no dia 23/6, beleza, pessoal? Ele faz um anúncio no último dia do mês e vai pagar lá no mês seguinte, quase no final do mês seguinte. Beleza? Aqui está a fórmula do Magic Number do Mana 11, que ele está o valor atual de R$ 8,88 por cota. O último valor pago de dividendos por cota foi de 0,11, então vocês teriam que ter aproximadamente 81 cotas do Mana 11 para gerar o efeito bola de neve. Com essas 81 cotas, vocês já receberiam R$ 8,88 e comprariam uma nova cota do Mana 11. Então, 81 cotas vezes o 8,88, vocês teriam que ter ali aproximadamente R$ 720 investidos no Mana 11 para gerar esse efeito bola de neve excelente com ele, beleza? Então, ó, descendo aqui é um fundo imobiliário que ganhou nota 5 estrelas. Então eu vou abrir o relatório gerencial do Mana 11 aqui com vocês para mostrar o portfólio dele, como eu falei. Aqui está a alocação por classe de ativo. Ele tem 80,1% em crédito estruturado, 14,4% em FII, 3,1% em incorporação e 1,4% em ações. Então esses são as 4 classes de ativos que gera dinheiro para o Mana 11. Ele ainda tem 3% do seu valor em caixa. Beleza? Então eu vou descer aqui para vocês darem uma olhada. Aqui é a carteira de estruturados, que são os 80,1% do seu PL. 32,7% em incorporação, 12,2% em shopping, 7,2% em properties, 4,7% em alocação
e por aí vai descendo aqui. Ele ainda tem o indexador e taxa média ao ano, que ele tem 41,5% indexados ao CDI+, e 54,9% indexados à inflação, IPCA mais 9,7%. Aqui tem a duration remanescente até 2 anos, até 3 anos, até 4 anos, até 5 e até 6 anos o gráfico para vocês olharem, beleza, pessoal? Aqui tem a carteira de FII deles, que como eu falei, tem 14,4% do PL. A exposição por segmento, eles têm recebíveis, renda urbana, shopping, estoque, hedge fund e corporativo. Aí compõe esse gráfico a exposição por tipo de risco. Eles têm arbitragem, ganho de capital e carrego também dentro do seu portfólio, beleza, pessoal? E aqui está a carteira de ativos, a carteira tipo CRI deles, que eu falei para vocês, que mesmo com aquele valor patrimonial pequeno deles, olha a diversificação que tem esse fundo imobiliário. Eles pensam bastante em diversificação, só que nesse primeiro devedor que eles têm apenas, que eles têm mais de 7%, e nos outros ele tem menos de 5% em seus devedores, beleza? Mas eles têm uma diversificação muito grande já no seu portfólio, mesmo com valor patrimonial pequeno, beleza, pessoal? Então, fundo imobiliário bem interessante, fundo imobiliário bem legal de se estudar. Ele é relativamente pequeno ainda, como eu falei, tem ali quase 26 mil cotistas, então vale a pena o estudo neles, beleza? Então, outro top que eu vou passar para vocês aqui é o MXRF11, beleza? Então, um fundo imobiliário bem legal que eu gosto também do MXRF11, tenho na minha carteira, gosto bastante desse fundo imobiliário, e a grande maioria do mercado também gosta desse fundo imobiliário, porque ele é o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores. Ele tem ali aproximadamente 1.300.000 cotistas. E o MXRF11, essa semana, o BTG Pactual, que faz a administração do fundo, soltou no e-mail de todo mundo uma convocação da Assembleia Geral de votação para a emissão de novas cotas do MXRF11. Então ele vai fazer a emissão de novas cotas para crescer cada vez mais e mais, porque quando o fundo imobiliário faz a emissão de novas cotas é porque ele quer crescer o seu patrimônio. Crescendo o seu patrimônio, ele vai lá e vai comprar novos ativos. Aí comprando novos ativos, ele diversifica mais a sua carteira e assim o fundo imobiliário cresce. Quando ele emite novas cotas, ele tem uma liquidez diária maior também, porque o fluxo de cotas no mercado cresce mais, com pessoas comprando, com pessoas vendendo e por aí vai. Então o fundo imobiliário vai crescer mais e mais ainda o MXRF11, isso é excelente para o mercado e para os seus cotistas também. Então um fundo imobiliário que está extremamente interessante, e se você cotista do MXRF11, olha no seu e-mail aí que você vai ter essa assembleia, você foi convocado para ter essa votação, se você é a favor ou não a emissão de novas cotas do MXRF11, beleza? Dá uma olhadinha aí no e-mail de vocês. Então aqui tem a cotação do MXRF11, que ele está cotando a R$ 9,56. Dividend yield nos últimos 12 meses de 11,92%. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a emissão de novas cotas do MXRF11. Quem não assistiu ainda quiser dar uma olhadinha no vídeo de ontem, eu falei sobre a emissão de novas cotas que ele vai fazer, beleza? Aqui ele está com um PVP de 1,02. Então com esse patrimônio acima do seu valor patrimonial, acima de 1, ele consegue fazer as emissões de novas cotas, porque quando ele está abaixo do seu valor patrimonial, não é interessante para o fundo imobiliário nenhum fazer emissão de novas cotas. Beleza? Então, a liquidez diária de 11,02 milhões, uma variação nos últimos 2 meses de 5,40%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos no MXRF11, hoje teria ali aproximadamente R$ 2.664,79. Aqui a rentabilidade real do MXRF11. Aqui, como eu falei, aproximadamente quase 1.300.000 cotistas com 437.325.286 cotas emitidas, um valor patrimonial gigantesco de 4,11 bilhões. E quando ele emitir essas novas cotas, ele pode chegar ali a mais de 5 bilhões de patrimônio. O último rendimento pago foi de 0,10 centavos por cota. Beleza? E descendo aqui para vocês olharem, o MXRF11 está distribuindo mais de 1% ao mês aos seus cotistas. Aqui o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 14,81%. O atual já está na casa dos 11,92%. Aqui o MXRF11 pagou um total de 1,18 nos últimos 12 meses. Aqui está a Datacom, ele fez a sua Datacom também na sexta-feira e vai fazer o seu pagamento no dia 13/6, o valor de 0,10 centavos aos seus cotistas por cota. Aqui está a fórmula do Magic Number do MXRF11. O valor atual da cota é de R$ 9,56. O último valor pago por cota foi de 0,10, então vocês teriam que ter aproximadamente 96 cotas para gerar o efeito bola de neve. Com essas 96 cotas, vocês comprariam uma nova, vocês receberiam os 9,56 e comprariam uma nova cota dele. Então 96 vezes os 9,56, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 920 investidos no MXRF11 para gerar o efeito bola de neve com ele, beleza?
Então, ó, descendo aqui outro fundo imobiliário que ganhou nota 5 estrelas. Então, agora vamos abrir o relatório gerencial do Maxi Renda. Cadê? Aqui o Maxi Renda. Para vocês verem a composição por portfólio. Composição do portfólio do MXRF11. Então, aqui os indexadores. Eles têm CDI+, inflação, né, que é o IPCA+, barra o INCC+, eles têm IGPM+, então eles têm 2,65% de CDI+, 8,66% de IPCA+, 5% de IGPM+, na sua composição do seu portfólio, beleza? Então essa composição que eles fazem, olha lá, eles têm 80,1% em CRI, 12% em FIIs, 6,6% em permutas financeiras e eles ainda têm no seu caixa 1,3%, beleza? Então essa é a composição do portfólio do Maxi Renda, beleza, pessoal? Então agora vamos entrar nos fundos imobiliários de tijolo que eu quero passar para vocês. E o primeiro é um que fez desdobramento esses dias, que é o ALZR11. Ele era um fundo imobiliário base 100 e quando ele fez o desdobramento ele virou base 10, beleza, pessoal? Então, um fundo imobiliário bem interessante. Coisas que a gente não costumava ver lá no começo dos fundos imobiliários, quando os fundos imobiliários de tijolo começaram, era muito difícil você ver um fundo imobiliário de tijolo na base 10. E agora com esses desdobramentos que vem acontecendo em vários fundos imobiliários, os fundos imobiliários de tijolo vêm se tornando extremamente atrativos para quem tem pouco dinheiro para investir na bolsa de valores. Porque eles saindo de uma base 100 para uma base 10, isso fica muito viável para os seus cotistas investirem neles e na bolsa de valores também. E todos os meses eles receberem dividendos, que são isentos de imposto de renda, no bolso. Beleza, pessoal? Então o ALZR11 é um fundo imobiliário que eu estava de olho há muito tempo e agora ele está bem mais atrativo ainda e eu estou com mais olho nele ainda, beleza, pessoal? Então o ALZR11 ele está cotando a 10,04%, o dividend yield nos últimos 12 meses de 9,24%, um PVP de 0,97%, uma liquidez diária de 2,21 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 0,40%. Uma outra coisa que acontece quando o fundo imobiliário faz o desdobramento é que a liquidez diária do seu fundo aumenta mais, entendeu? Porque ele sendo cotado a R$10, vai ter muita gente vendendo as cotas e vai ter muita gente comprando também. Então, a liquidez diária de um fundo imobiliário na base 10 é muito maior do que um fundo imobiliário na base 100, por exemplo, beleza? Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos no LZR11, hoje teria ele aproximadamente R$1.786,48. Aqui a rentabilidade real do ALZR11. Aqui para vocês verem um fundo imobiliário de tijolo, como eu falei. Olha que interessante, ele tem uma vacância de 0%. Isso aqui é legal ver nos fundos imobiliários de tijolo, porque a vacância dele em 0% indica que 0% dos seus imóveis está vago. Então todos os seus imóveis têm inquilino gerando renda para o fundo imobiliário. Então ele tem ali, ó, aproximadamente 154 mil cotistas, com 122.226.239 cotas emitidas, um valor patrimonial de 1,27 bilhão. Isso é interessante porque ele tem imóveis muito bons para ter esse valor patrimonial de 1,27 bilhão. O último rendimento pago por cota foi de 0,08 centavos por cota, já na base 10, beleza, pessoal? Estou aqui descendo para vocês verem o rendimento que ele pagou por mês, ele vem distribuindo 0,81%. Isso é muito bom para o fundo imobiliário de tijolo. Quando eles estão pagando mais de 0,8%, então isso quer dizer que o fundo imobiliário vem distribuindo ótimos rendimentos para os seus cotistas. Lembrando que isso tudo é isento de imposto de renda, tanto fundo imobiliário de papel quanto fundo imobiliário de tijolo. Beleza? Então aqui, o dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 10,19% e o atual já está na casa dos 9,24%. Aqui o LZR pagou no total de 9,16 reais nos últimos 12 meses para os seus cotistas. Então aqui está a Datacom. Ele faz a Datacom geralmente no meio do mês e paga no final do mês, no mesmo mês. Então ele faz numa semana, né, ali no meio do mês a sua Datacom e na semana seguinte ele já faz a data do seu pagamento. Então aqui, né, falando do mês de maio, ele fez a Datacom no dia 16, pagou no dia 23, o total de 0,08 centavos por cota. Aqui está com esse ponto de interrogação porque como as cotas foram desdobradas, aqui está mostrando como elas seriam pagas, mas antes de fazer o desdobramento, ele vinha pagando ali 0,80 centavos por cota para os seus cotistas quando ele estava na base 100. Então aqui é a fórmula do Magic Number do ALZR11, ele está cotando 10,04, então o último valor pago de dividendos de 0,08 centavos por cota, então vocês teriam que ter aproximadamente 124 cotas dele para gerar o efeito bola de neve, porque essas 124 cotas vocês já receberiam R$10 com o LZR11, vocês comprariam uma nova cota. Então 124 vezes os 10,04 reais, vocês teriam que ter aproximadamente R$1.250 investidos no LZR11 para gerar esse efeito
Bola de Neve, beleza, pessoal? Então aqui descendo o fundo imobiliário outro, no fundo imobiliário 5 estrelas, aqui está a composição, eles têm ali 23 imóveis hoje no seu portfólio. Aqui tá os imóveis, mas como eu vou entrar no relatório gerencial para vocês, fica melhor para mostrar aqui, beleza? Então aqui, ó, o LZR11, aluguéis por empreendimento, ocupação do fundo. Então ele tem todos esses imóveis aqui que vocês estão vendo dentro do seu portfólio. Esse aqui é o relatório mensal referente ao mês de abril. Então eles têm o Dupont em Alphaville, o Oba em Sumaré, a Sky em Santana da Parnaíba, a Decathlon Morumbi em São Paulo, o Oba em São Bernardo do Campo, o Mercado Livre em Ribeirão, o Mercado Açaí no Rio de Janeiro, a Santilana em São Paulo, a Globo ali no Rio de Janeiro, o Oba Hortifruti também em São José do Rio Preto, o CDB Ana Rosa. Então ele tem imóveis bem interessantes, um fundo imobiliário bem híbrido, que ele tem vários tipos de imóveis de diferentes setores dentro do seu portfólio. Então aqui, como vocês podem ver, ó, aluguéis por imóvel na locação, Grande São Paulo, Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Aqui está os aluguéis por imóveis, classes dos imóveis, como eu falei, ó, edifícios comerciais, galpões logísticos, renda urbana, data center e galpões logísticos refrigerados. Essa é a composição de aluguéis por classes dos imóveis do ALZR11. Aqui está os aluguéis por setores, alimentos e bebidas, especialidades químicas, educação, varejo, medicina diagnóstica, CRM e BPO, gás industriais, medicinas, data center, comunicações. Aqui está os anos atípicos até os vencimentos das locações. Ele tem uma média de locações de 9,8 anos, então ele faz contratos muito longos, contratos excelentes. Só o do Açaí Guarujá, 19,7 anos, então isso aqui é excelente, muito bem. Perdão, pessoal, isso é muito excelente mesmo, porque quanto mais tempo, mais ele vai receber daquele imóvel, que é um inquilino muito bom, entendeu, pessoal? São inquilinos que pagam, o ALZR11 paga certinho, e com isso ele arrecada dinheiro, arrecada caixa, e com isso ele distribui para os seus cotistas. Aqui os aluguéis por faturamento anual dos locatários, aqui está em dólares, beleza? Então um portfólio muito bom, muito interessante. Ele ficou bem atrativo, o LZR11, eu já estava de olho nele, agora estou com mais olho ainda no LZR11. Eu já gostava bastante desse fundo imobiliário, agora eu estou gostando cada vez mais dele, beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui no... Opa, entrei entrei antes aqui no relatório gerencial, mas eu quero mostrar esse mesmo, é o GARI11, um fundo imobiliário excelente, fundo imobiliário de tijolo muito bom também na base 10, que está ali, né, no setor de logística e galpões. O GARI11 ali da Guardian Real Estate está cotando R$ 8,88 hoje, com dividend yield nos últimos 12 meses de 11,86%, um PVP de 0,97%, uma liquidez diária de 4,59 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de menos 3,61%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no GARI11, hoje teria ali R$ 1.270,35. Aqui é a rentabilidade real do GARI11. E aqui, como eu falei, outro fundo imobiliário de tijolo que está com 0% de vacância. Então ele está com 0% dos seus imóveis vagos, todos têm inquilinos. Aqui aproximadamente 355 mil cotistas, com 147.458.212 cotas emitidas, um valor patrimonial ali na casa dos 1,34 bilhão. Isso é excelente, então ele tem imóveis muito bons. Aqui um último rendimento pago por cota de 0,08 centavos por cota aos seus cotistas. Então, ó, descendo aqui para vocês darem uma olhada, o yield no último mês de 0,94%, isso aqui é excelente. O dividend yield médio nos últimos 5 anos de 8,65%, o atual já está na casa dos 11,86%. Aqui o último rendimento pago dos últimos 12 meses foi de R$ 1,05 aos seus cotistas. Então aqui a Datacom, ele fez já a sua Datacom no dia 30/5 e a sua data de pagamento vai ser no dia 6/6, um total de 0,083 por cota para quem é cotista do GARI11. No dia 6/6 vai receber esse 0,083 centavos por cota. Beleza? Aqui é a forma do Magic Number do GARI11. O valor atual da cota de R$ 8,82, o último valor pago de dividendos de 0,08. Então vocês teriam que ter aproximadamente 107 cotas para gerar o efeito bola de neve. Com essas 107 cotas vocês já receberiam R$ 8,88 e comprariam uma nova cota dele. Então 107 vezes o 8,82, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 950 investidos no GARI11 para gerar o efeito bola de neve com ele, beleza, pessoal? Então aqui é outro fundo imobiliário 5 estrelas. Eu só estou passando fundo imobiliário aqui 5 estrelas para vocês. Será que não vale a ajuda de vocês aí com
a inscrição, o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para novas pessoas, para a nossa comunidade crescer cada vez mais e mais. Então aqui é um portfólio gigantesco, que tem o Gary 11 também, um portfólio bem robusto, que ele tem de vários imóveis. Eu não vou detalhar os imóveis aqui, porque eu vou entrar no portfólio dele também. Agora sim, entrando no portfólio do Gary 11 para vocês verem. Aqui está o portfólio do Gary 11, diversificação, inquilinos e tipologia dos imóveis. Então ele tem um número de ativos de imóveis de 39 imóveis, tipologia dos ativos de 2, logística, renda urbana, então tipo de aluguel 100% atípicos, multa integral, o prazo de aluguel ali de 12,6 anos, número de inquilinos 6, locatários high grade, localização de 14 estados do Brasil. Então aqui ó, ele tem ali ó, renda urbana e logística, o Gary 11, fundo imobiliário excelente. Que ele tem ali, ó, 74% é em renda urbana e 26% é em logística. Ele tem 29% do seu portfólio em São Paulo, 22% no Rio Grande do Sul, 10% na Bahia, 7% no Mato Grosso, 5% no Mato Grosso do Sul e 20% é em outros. Ali é a distribuição dos inquilinos, 35% é Carrefour, 22% é Bate, 21% é Mateus Mix, 18% é o Grupo Pão de Açúcar, 2% é o Ar Liquid, 2% é o Almanara e 100% dos seus contratos são atípicos. Olha a distribuição aqui no mapa do Gary 11 para vocês verem. Um fundo imobiliário muito bom que tem imóveis quase no Brasil inteiro. Então isso aqui é excelente. Aqui os imóveis, como vocês podem ver, olha a diversificação. Olha os imóveis como eles são excelentes. Muito imóveis, muito bons mesmos, que geram excelente porcentagem de receita aqui ó, no canto direito vocês conseguem ver para o Gary 11. Então são fundos imobiliários, ó, imóveis excelentes, imóveis gigantescos, muito bom mesmo. Aqui vocês podem ver o Pão de Açúcar, Angélica. Esse aqui, o Gary 11, é um fundo imobiliário excelente para quem tem na carteira. Ele é muito bom, lembrando que eu não faço recomendação de compra e vende ativo financeiro, mas ele é muito bom mesmo. Ele é um fundo imobiliário híbrido, como eu falei. No começo eu falei que ele é galpão logístico, mas ele é híbrido, pessoal. Peço perdão por conta disso. Ele tem renda urbana e logístico também, beleza? Então, ó, voltando aqui, eu vou mostrar agora o último fundo imobiliário, mas antes eu gostaria de pedir para vocês deixarem nos comentários se vocês gostam desses fundos imobiliários, se vocês não têm, se vocês têm na carteira de vocês, se vocês não têm, se vocês estão pensando em colocar na carteira de vocês. Deixem aí embaixo que nós vamos conversar. Agora eu vou falar sobre o HGBS 11, outro fundo imobiliário excelente que fez desdobramento. Ele não entrou na base 10, ele entrou na base 20, mas é um fundo imobiliário muito bom que eu gosto bastante. Ele cotava ali a R$200, a mais de R$200, e agora ele ficou extremamente acessível a apenas R$20. Ele é um Red Brasil Shopping, então é um fundo imobiliário de shopping muito bom, que ele está cotando, como eu falei, R$20,10, um dividend yield nos últimos 12 meses de 17,66%, um PVP de 0,93%, uma liquidez diária de 2,49 milhões. A liquidez diária dele aumentou bastante depois desse desdobramento, uma variação nos últimos 12 meses de 2,34%. Para quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos no HGBS 11, hoje teria aproximadamente R$ 2.368,17. Aqui é a rentabilidade real do HGBS 11, ele é com segmento, como eu falei, shopping e varejo, só que ele tem uma vacância de 6,70%. Então isso indica que ele tem uma vacância nos seus imóveis de 6,70%. Então 6,70% dos seus imóveis estão sem inquilinos nenhum. Mas isso para shopping está relativamente normal ali, está numa casa até que relativamente normal, entre 5% e 7% de vacância nos shoppings, beleza? Número de cotistas de aproximadamente 127 mil. Então ele tem 129.132.999 cotas emitidas, valor patrimonial de 2,78 bilhões, então são shoppings excelentes. O último rendimento pago por cota foi de 1,60. Então, descendo aqui para vocês darem uma olhada, ele está com um dividend yield no mês de 0,80%. Isso aqui, como eu falei, ele está acima de 0,8% no mês. Isso aqui é excelente. O dividend yield médio nos últimos 5 anos de 8,76%. O dividend yield atual já está na casa dos 17,66%. Aqui o HGBS 11 pagou um total de 20,50 reais aos seus cotistas. Então aqui está a Datacom, ele fez a Datacom no dia 30/5 e o seu pagamento vai ser no dia 13/6, um valor de 0,16 por cota. Isso aqui é bastante mesmo, pessoal. Aqui é a forma do Magic Number do HGBS 11, o valor atual da cota de 20,10 e o último valor pago de dividendos por cota foi de 0,16. Então vocês teriam que ter aproximadamente 126 cotas para gerar o efeito bola de neve com o HGBS
11, porque com essas 126 cotas vocês receberiam 20 e 10 e comprariam uma nova cota. Então 126 vezes 20 e 10, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 2.532 investidos no HGBS 11 para gerar esse efeito bola de neve. Beleza, pessoal? Então aqui descendo outro fundo imobiliário nota 5 estrelas, muito bom mesmo. Aqui está o portfólio dele, outro portfólio bem diversificado, um portfólio muito bom em shoppings. Então, descendo aqui, vamos abrir o relatório gerencial dele agora para vocês verem o portfólio do HGBS 11. Aqui está a carteira de investimentos dele, diversificação da carteira de ativos, 14,3% em FIIs, imóveis 79,2%. Aqui está a diversificação de ativos estratégicos, Jardim Sul Shopping, Shopping Penha, Shopping West Plaza. Então olha que são shoppings muito bons, o Shopping Vila Lobos, o Floripa Shopping, o Shopping Suzano, o Goiabeira Shopping, o Franca Shopping. Então são shoppings muito bons. Aqui a diversificação por operadores, Alo 50%, AD Shopping 22%, Sol Malls 15%, Plana Malls 3%, e por aí vai. Aqui é a diversificação por região, em São Paulo, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso. E aqui está a quantidade de ativos por participação. Minoritário são 11, majoritário 7, indiretos são 2. Então aqui está o portfólio dele, outro portfólio bem diversificado, com shoppings excelentes, muito bom mesmo, que vale a pena ficar de olho nesses fundos imobiliários que eu passei. 2 fundos imobiliários de papel e 3 fundos imobiliários de tijolo na base 10. Se você comprar ali, você vai estar gastando aproximadamente 10, 20, 30, 40, 50, 60 reais. Com 60 reais você consegue investir nesses 5 fundos imobiliários que eu passei para vocês, bem diversificado ali em tijolo e papel, e no setor de tijolo diversificadinho entre eles, e no de papel também, que a gente viu aqui o portfólio de cada um, que eles são bem diversificados, são muito bons, e vocês já receberiam todos os meses dividendos com esses 5 fundos imobiliários isentos de imposto de renda no bolso de vocês, beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês. Deixa aí nos comentários se vocês gostam desses fundos imobiliários, se vocês não têm, como eu falei, se vocês estão pensando em colocar na carteira de vocês, beleza? Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Eu vou deixar outros vídeos aqui embaixo com outros estudos e outras análises para quem quiser assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos cresça cada vez mais e mais, pessoal. Conto com a ajuda de vocês, beleza? Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!